A estratégia do dia. O podcast original da Bloomberg Linha. Olha, na próxima vez que você encontrar um amigo, você vai ter duas curiosidades boas para compartilhar com ele. Eu vou colocar aqui em forma de exemplo prático para você imaginar como pode ser essa interação, tá bom? Ó, esse é o exemplo. Poxa, Maria, que pena que a sua cirurgia deu errado. Mas aí, você sabia que o valor dos imóveis na China está caindo cada vez mais e que a Tupperware planeja pedir falência? Você pode ficar à vontade para usar esse exemplo, porque hoje vamos falar sobre a Tupperware, que está se preparando para pedir falência ainda essa semana, e ainda vamos falar sobre um novo sintoma de crise no setor imobiliário da China, que é a queda no valor dos imóveis. Eu sou Alan Blanco, seu apresentador até segunda ordem e que já pede de antemão desculpas pela voz porque eu acabei de voltar do Rock in Rio e dormi um total de 2 horas, e aqui você escuta as principais notícias do Brasil e do mundo. Os preços dos imóveis na China caíram em um ritmo mais rápido em agosto, o que ressalta o efeito deflacionário do setor apesar do segundo plano de resgate imobiliário. Os preços de imóveis novos em 70 cidades, excluindo moradias subsidiadas pelo Estado, caíram 0,73% em relação a julho, após um declínio de 0,65% no mês anterior, mostraram os números do National Bureau of Statistics no sábado, dia 14. Os valores de imóveis usados caíram 0,95% em comparação com o declínio de 0,8% no mês anterior. E essa porrada de número destaca a luta de Pequim para conter a crise imobiliária em um momento em que as pressões deflacionárias estão aumentando o pessimismo na economia. Os esforços para estimular a demanda doméstica fizeram um pouco para reavivar o mercado imobiliário, colocando em risco a meta de crescimento do governo e forçando os economistas a pedir estímulos adicionais. A queda prolongada nos valores dos imóveis desestimula os compradores de desembolsar dinheiro enquanto esperam por novas quedas de preços. Abre aspas, ainda há uma pressão substancial para que os preços de casas novas continuem caindo, fecha aspas. Isso disse Shen Wenjing, diretor de pesquisa da China Index Holdings. Ele também disse, na movimentada temporada de outono que se aproxima, apenas algumas cidades grandes provavelmente verão as atividades de compra de casas aumentarem. Os formuladores de políticas tomaram medidas para aumentar a demanda dos compradores de casas este ano, incluindo a redução dos custos de empréstimos hipotecários e o alívio das restrições às compras. No entanto, os sinais de uma recuperação das vendas em junho provaram ser de curta duração. Isso porque os compradores de imóveis previram que os preços das casas novas cairiam ainda mais. Então imagina você nessa posição. Você também não esperaria um pouco? A campanha de Pequim para comprar casas não vendidas para aliviar o excesso de oferta tem registrado uma implementação lenta, impulsionada em grande parte pela economia pouco atraente do plano para os governos locais. As ações das incorporadoras chinesas caíram ainda mais para um mercado já em baixa, com o indicador da Bloomberg Intelligence em queda de mais de 40% em relação à alta de meados de maio. A China está pronta para cortar as taxas de juros de mais de 5 trilhões de dólares em hipotecas pendentes já neste mês. Isso disseram pessoas familiarizadas com o assunto à Bloomberg esta semana, enquanto o governo acelera o estímulo ao consumo. O movimento, no entanto, terá impacto direto mínimo no mercado imobiliário, mesmo que ajude a renda e o consumo das famílias. A Tupperware Brands está se preparando para pedir falência ainda nesta semana, de acordo com pessoas com conhecimento dos planos, após anos tentando alavancar o negócio em meio à demanda descrescente. A marca de produtos para o lar está planejando entrar com um pedido de falência após violar os termos de sua dívida e contratar consultores jurídicos e financeiros. Isso disseram as pessoas que pediram anonimato para discutir informações confidenciais. As ações da empresa caíram mais de 50% às 3h53 em Nova York com a notícia. Os preparativos para a falência seguem em negociações prolongadas entre a Tupperware e seus credores sobre como administrar mais de 700 milhões de dólares em dívidas. Os credores concordaram este ano em dar a ela algum espaço de manobra nos termos do empréstimo violados, mas os negócios da empresa continuaram a se deteriorar. Um representante da Tupperware não quis comentar o assunto. E a empresa há anos alerta sobre sua capacidade de permanecer no mercado. Em junho, ela fez planos para fechar sua única fábrica nos Estados Unidos e demitir quase 150 funcionários. No ano passado, ela substituiu o CEO Miguel Fernandes e vários membros do conselho como parte de um esforço para dar a volta por cima no negócio, nomeando Larry Ann Goldman como a nova CEO.
Depois de mais de 75 anos, a empresa hoje se encontra à beira da falência devido à queda nas vendas e às dívidas elevadas. Nem mesmo uma rápida recuperação de suas ações em 2022, alimentada por investidores que tentaram repetir o incidente da GameStop, conseguiram impedir seu declínio. E muitas razões podem explicar essa decadência. Vamos lá, mudanças nas tendências de consumo, uma mudança para materiais mais sustentáveis do que o plástico, sua imagem de marca que está envelhecida, também tem a falta de inovação e uma gama cada vez mais diversificada de produtos concorrentes. Mas um dos aspectos mais preocupantes para a empresa, de acordo com o especialista em varejo Andrew Busby, conforme citado no The Telegraph, é o colapso do modelo de venda direta desde a pandemia da Covid-19. E isso é bastante relevante porque desde a década de 1950, a Tupperware faz a maior parte de suas vendas em reuniões domiciliares organizadas por vendedores independentes. A empresa permite que os embaixadores reúnam um grupo de amigos e familiares, escolham o tema da festa e também as receitas que um consultor irá cozinhar para mostrar os usos de seus produtos. O modelo de vendas multinível é semelhante ao de marcas de cosméticos como Avon e Mary Kay, que também viram o interesse diminuir com a geração Z. Olha, e a história dessa empresa é mais interessante do que parece. Você não dá nada quando vê aquele pote amarelado por causa do macarrão que sua mãe insistiu que você levasse, né? Mas olha só isso. A marca recebeu o nome de seu fundador, Earl Tupper. Nascido em 1907 em uma família de fazendeiro em Massachusetts, ele demonstrou um espírito empreendedor desde cedo, vendendo a colheita de porta em porta com apenas 10 anos de idade. Depois de terminar o ensino médio, ele tentou vender algumas de suas invenções, como um pente em forma de punhal usado em um acessório de cinto e cigarros personalizados. Depois de se casar com Mary Whitcomb, ele abriu um negócio de jardinagem e paisagismo que fechou durante a Grande Depressão, e ele passou a trabalhar então como operador em uma fábrica de plástico. Mas esse trabalho super excitante numa fábrica de plástico não atrapalhou seu espírito empreendedor. E depois de um ano trabalhando lá, ele comprou máquinas de moldagem e começou a fazer recipientes para cigarros e sabão. Com a introdução do polietileno como material e a venda de recipientes lacrados como latas de tinta, a Tupper Plastics encontrou seu lugar nas cozinhas dos Estados Unidos. Em apenas alguns anos, 76% dos lares do país tinham pelo menos um dos produtos da marca. E o Wonder Bowl foi um dos primeiros produtos a bombar da empresa. Isso graças à sua leveza e resistência. Mas a verdadeiramente por trás da popularidade da Tupperware não é Earl Tupper, mas sim a primeira anfitriã da empresa, a Brownie Wise. Nascida em uma cidade rural da Geórgia, essa visionária do marketing era uma mãe solteira trabalhadora com educação do nível fundamental, que morava com a mãe e vendia vassouras para sustentar sua família. Quando Wise descobriu os produtos da Tupper, ela decidiu que não se tornaria apenas mais uma vendedora porta a porta. Ela então organizou suas próprias festas com presentes e jogos para demonstrar o funcionamento do novo produto, socializando entre vizinhos e desmascarando os mitos por trás da resistência dos consumidores ao plástico. Wise então recrutou outras mulheres que repetiram sua estratégia por todo o país e venderam dezenas de recipientes a cada semana. Um dos jogos recomendados por ela consistia em brincar de pega-pega com um recipiente cheio de suco. Wise se tornou o rosto público da Tupperware, aparecendo em publicações especializadas e revistas femininas. Em 1951, Tupper a nomeou vice-presidente de marketing, um evento marcante em uma época em que as mulheres eram praticamente privadas de cargos executivos. De acordo com a PBS, Brownie Wise e Earl Tupper eram uma combinação estranha, mas perfeita. Ela era extravagante e extrovertida e ele era recluso e reservado. Ela era boa com pessoas e ele era bom com máquinas. Ele sabia como produzir coisas e ela sabia como vendê-las. Mas o fundador, cada vez mais ofuscado por Wise, não conseguiu conter seu ciúme. E em 1958 ele demitiu sua vice-presidente. Logo depois ele vendeu o negócio. O criador levou para casa 16 milhões de dólares, enquanto a indenização de Wise foi de apenas 30 mil dólares. Earl Tupper se divorciou de sua esposa e foi morar na Costa Rica. Inclusive, ele abriu mão de sua cidadania dos Estados Unidos para evitar impostos e dedicou seu tempo às suas invenções. E bora ler alguns comentários. Gente, me desculpa estar bem esmilinguido aqui hoje com vocês, mas é isso aí.
A Mani Quadros diz: Alan, não sai daqui, por favor, nunca te pedi nada. Não sairei. Quer dizer, sairei se me mandarem sair. E no episódio passado eu perguntei se vocês tinham oportunidade de viajar a trabalho. E vocês responderam aqui. Bruno diz: sobre viagem a trabalho, sou analista de sistemas e me mandaram uma vez para Blumenau na época do Oktoberfest. Conheci o festival e uma das minhas maiores ressaca por pouco menos de R$100. KKKK, abraços e sucesso. É isso aí, Bruno, uma ressaca remunerada com sucesso, eu imagino. Danilo Ribeiro disse: meu emprego me dá a possibilidade de viajar, da empresa para minha casa e de casa para o meu trabalho. CLT sofre. Danilo, sinto muito. Intelli00 diz: amigo, rachei de rir do Elon Musk na semana passada. Samantha Fernandes diz: juro pra você que eu sempre penso, vou comentar o episódio de hoje, mas nunca comento. Deixei passar minha dúvida sobre o Google e dizer que meu trabalho era híbrido, mas hoje irei comentar sobre a capa do podcast. É a foto da Ana? Gabriel Moreira diz: oi Alan, você pode explicar mais sobre o que tá rolando com a iWork e o que ela faz? Tá tendo muitas notícias e gostaria de saber mais. Então, Gabriel, eu acabei fazendo um episódio já sobre a iWork há alguns episódios atrás. Se você entrar no nosso perfil e rolar um pouco para baixo, você vai ver ali. Rodrigo Vaz diz: Alan, obrigado por manter o podcast natural. Pessoal, passa ele da experiência. PS, achei que iria falar da cadeirada também. Amanda Signo diz: meu Deus, também estava no Rock in Rio ontem. Defenda a honra do Journey. A crítica está dizendo que foi um show ruim e não foi. Meu primeiro comentário na era Alan. Era Alan. Eu não fiquei sabendo do show do Journey. Eu acho que nesse momento eu fui ver o show do MC Ariel no palco Favela. Acabei perdendo esse marco aí do Rock in Rio. Mas que bom que você gostou do show, Amanda. João Vitor diz: primo, vou pro Pará mês que vem. Opiniões sobre as comidas locais? João, quando eu fui, eu lembro que eu comi pato com tucupi, se eu não me engano. Não, João, tô viajando. Era pato com jambu, que é aquela erva ou não sei se é uma erva, mas é aquela folha que deixa sua boca dormente. Eu gostei dessa sensação de ter a boca dormente, mas eu confesso que não gostei muito do gosto do pato, foi a primeira vez que comi pato. Mas de qualquer forma, eu recomendo você visitar aquele DOC, que tem vários restaurantes, lá tem bastante opção e coisas diferentes, como uma cervejaria muito boa. Eu recomendo você ir lá e ver o que tem de diferente para você experimentar. Do lado também tem o Ver o Peso, que tem barracas com coisas mais típicas, como o peixe com açaí típico de lá. Eu acabei não provando porque não tinha tempo, mas se você conseguir provar, conta aqui pra gente o que você achou. E Eric Leite diz: fiquei imaginando o Alan indo tomar um tacacá e lembrei da música Eu Vou Tomar um Tacacá. Grande Joelma. E é isso aí, gente, eu vou ficar por aqui. Um grande abraço a todos, não esqueçam de beber água e até o próximo episódio.